episódio anterior. É só animal silvestre. É touro, é javali. Como é que eu sei daqui, chuva? Então o bico tá levando 2,73, ó, milissegundos ali, ó. Pra de fato, 2,70, vamos arredondar. Do momento da injeção de corrente até o momento da sua abertura. Fechou. Perfeito. Agora eu cheguei onde eu queria chegar. Hoje nós estamos aqui com esse Honda Fit, tá? Episódio de hoje, quinta-feira. Um ano e 3 meses atrás, a gente fez uma revisão bacana nesse carro. Na época ainda a gente tinha o hábito, ó, pessoal, ó, de pintar a tampa de válvula. Olha aqui como é que ficou, ó. Vou mostrar pra vocês ali, depois. Passou naquele padrão de revisão. Na época esse carro aqui, pessoal, o cliente já tinha trocado as bobinas, trocado as 8 bobinas na época. Já tinha feito limpeza de bico, tá? Já tinha inclusive mexido no câmbio, beleza? Já tinha gastado aí um valor considerável nessa manutenção para resolver uma falha que esse carro possuía. E não tinha obtido êxito aí, tá beleza? A gente fez uma revisão bacana nesse carro na época. Na época não, né? Um ano e pouco atrás, um ano e alguns meses atrás. Na ocasião esse carro tava com... Aí falaram pra ele, né, a outra oficina que ele tava levando, que tinha que fazer cabeçote, descarbonizar cabeçote, enfim. Aí ele parou porque já tinha gastado no câmbio e tecnicamente não resolveu, né? E ele tava andando com o carro já fazia 2 anos assim, com essa falha como se fosse normal, tá? Enfim. Aquela falha característica de Honda, né, pessoal? Honda é bem metódico, assim. Esse carro, na verdade, eu não lembro de fato o que ele fazia. Até tem um vídeo gravado, talvez eu edite aí nos próximos dias e coloque no ar pra vocês. Mas esse carro tinha desequalização nos bicos, tá? Tinha bobina paralela. Meu Deus, tava uma salada aí de fruta aí, né? Os batentes aqui do corpo de borboleta tava tudo fora, tudo desregulado. Enfim, o carro tava doidão, né? Ó, na época aqui eu ainda pintava a tampa de válvula, pessoal. Olha só como é que fica, ó. Depois eu optei em não pintar mais porque chama muita atenção, né? Tipo assim, gera aquela curiosidade, tipo assim, de às vezes denegrina a imagem do carro, né? Porque, tipo assim, o pessoal vai entender que às vezes, sei lá, foi feita uma manutenção um pouco mais agressiva. Mas os clientes que optarem e quererem que fique dessa forma, a gente faz, tá? A gente pinta, ó, fica show de bola, tá? Então aqui, ó, tudo no nosso padrão de lacre, né? De todas as braçadeirinhas que a gente tira e mexe e tal. Tudo lacradinho, perfeito. Na ocasião, esse carro, o cliente forneceu a maioria das peças, tá? Para resolver o problema. Foi regulado válvula, a válvula estava tudo desregulada. Aqui esse carro foi aplicado, infelizmente teve que aplicar 8 bobinas. Isso mesmo, esse carro a gente teve que trocar as 8 bobinas. Na época ele também estava com as velas erradas, tá? E o cliente comprou aqui as 8 bobinas Hitachi original, tá? Aí você já viu que a brincadeira aqui foi coisa de gente grande, tá? Mas graças a Deus ficou bom. E agora o que ele veio fazer aqui na oficina, pessoal? Ele pediu pra gente avaliar o carro, que o carro tá com um barulhinho ali dentro do forrinho de porta. E ele quer que a gente levante no elevador pra ver se não tem nenhuma bucha de suspensão ruim, coisas aradas do tipo, porque ele tá vendendo esse carro, tá? E aí ele quer vender o carro filezinho, beleza? Assim como ele quer comprar outro carro filé, ele quer entregar esse carro aqui 100% também, né? Foi trocada as 8 bobinas desse carro, porque as 8 eram 8 bobinas paralelas e inclusive 4 já estavam queimadas e as outras 4 que estavam funcionando de forma horrível, na verdade, tá? Então por isso que a gente teve que trocar as 8. Eu orientei o cliente que o bom seria comprar a original e assim ele fez. Show de bola, né, pessoal? É isso aí. Ford Focus aqui na oficina, o que acontece? Esse Ford Focus aqui, pessoal, é aquele do arranque que a gente mostrou no vídeo aí pra vocês. Esse carro veio pra gente fazer uma avaliação, que esse carro tá falhando, né? Quando você anda com o carro de uma hora começa a falhar, perde a aceleração, tá? E aí eu tô dando uma investigada. E esse carro, possivelmente, a gente vai tirar o câmbio pra resolver aquele vazamento que eu mostrei no vídeo anterior aí, no vídeo lá do arranque que a gente fez. Beleza? Então é isso. Vou dar continuidade aqui nos trabalhos. Assim que eu tiver alguma posição de alguma coisa, eu passo pra vocês, tá bom? Valeu! Pessoal, uma dica aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô removendo os cabos de vela, pra remover as velas pra poder fazer uma análise, tá? E eu tenho o hábito, pessoal, de quando eu tiro um cabo de vela de um carro assim, ó, tá? Até mesmo quando eu vou tirar um bico, eu venho com a pistola de ar e jogo um ar pra hora que eu tirar não cair terra pra dentro do motor, né? Não, vai ficar aquela sujeira sólida que tá encostada, mas aquela sujeira solta não vai. Eu quero mostrar pra vocês um detalhe aqui, quer ver? A vela fica lá dentro, turma. Eu já dei uma esgorfada de ar, saiu bastante areia. Eu quero ver se consigo fazer sair de novo pra mostrar pra vocês. Olha só o quanto de areia que tem lá dentro.
Olha só. Olha ali. Olha isso. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo? O que eu quero mostrar com isso, turma? Olha aí. Pessoal, meu compressor queimou. E aí eu tô me virando com esse aqui, que eu tava até aposentado aí no canto. Mas tô me virando com esse pequenininho agora aí, né? O grandão deu problema. Porque senão tá feita a desgraça, né? Olha a situação da vela, pessoal. Ui, ui, ui. É. Fuerte, fuerte. Esse carro tá com 100 e poucos mil quilômetros, tá, pessoal? E tá com as velas originais ainda. Barra 10 deve ser de 1 milímetro aqui, acredito. Então, se for isso realmente, tá com o eletrodo muito aberto. Muito aberto mesmo. E tudo indica que já foi feita uma regulagem, né? Ó. Já foi amassado pra dentro, tá vendo? Esse Fit aqui, gurizada, o cliente trouxe pra gente, ele vai vender esse carro e tal. E daí tava com um barulhinho aqui na porta traseira. E aí eu desmontei pra olhar, vou mostrar pra vocês qual que era o defeito. Essa porta passou por uma manutenção recentemente aí. Enfim, vou mostrar pra vocês aqui. Olha o defeito. O motor da trava elétrica tá solto, pessoal. Ó. O barulhinho lembrava muito o coxinho de amortecedor traseiro, tá? Batendo. E era dentro da porta. Olha aí, ó. Eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, que eu teria que filmar, fixar a fechadura e chacoalhar aqui, tá? Esses dois parafusos estão folgados. Beleza? Eu vou apertar de volta e montar lá. Tranquilo? O Ford Focus tá aqui, pessoal. A gente vai fazer uma mega revisão nesse carro, tá? O cliente já aprovou. Então, na sequência aí dos vídeos, talvez de amanhã, já a gente vai ter, esperando algumas peças chegar, para daí sim a gente dar início aí à desmontagem, vai ser removido o câmbio e por aí vai, tá? E aí, acusou? Com as portas fechadas não acusa nada, né? Pessoal, sobre os códigos de falha desse carro, a gente entrou em contato com o pessoal da Doutorie. Eles entraram em contato com o pessoal da Fiat lá. E nem a própria Fiat sabe de fato qual que é esses códigos ali que acusou, né? E aí agora, ela acusou ainda de carroceria, né? Sim, tem que dar de carroceria antes, que é o 1470. O 1470, tá. E aí, Alexandre, a gente estava conversando e estava imaginando que esse código, na verdade, seria acusando de que o capô da caminhonete estava aberto, e de fato é. Se fazer o rastreamento com o capô aberto, ela acusa. Se fazer o rastreamento com o capô fechado, esse código some. Então, fica a dica aí para Fiat já. Então é isso, a gente vai dar por encerrado esse diagnóstico. O que acontece, pessoal? Vou contar para vocês o que aconteceu nesse carro. Enfim, esse carro, todo o problema que aconteceu, pessoal, foi depois que o cliente fez um rodízio de pneu. Beleza? Então ele tirou os pneus dianteiros, passou para trás e vice-versa. E daí numa dessa desmontagem foi removido um dos sensores aqui, ó, da roda. Ontem conversei com ele, me contando e tal. Foi removido um dos sensores. Então nessa remoção do sensor, a luzinha lá dentro do painel acendeu, né? Que não estava mais monitorando a pressão aqui do pneu, beleza? Aí depois foi desmontado, foi colocado o sensor de volta no lugar e resolveu. Já começou a fazer a leitura da pressão do pneu. Para quem não sabe, esse carro ele indica lá no painel, pessoal, a pressão que tem nos pneus aí, beleza? E aí após isso, o cliente foi pro sítio. Esse carro foi pro sítio e tal, e aí pegou lá uma estrada meia suja e tal. A caminhoneta sujou meio que além do normal. Como ela sujou além do normal, ele contratou aí uma lavação, para poder fazer uma lavação nesse carro, tá? Após esse carro sair da lavação, tá? O carro começou a acusar, isso até o momento a gente não tinha entrado nesse detalhe, né? Começou a acusar a porta aberta, porta do motorista aberta, tá? Aí quando ele abria a porta, fechava a porta, a luz não apagava mais imediatamente como está fazendo agora. Você está vendo que acende uma luzinha embaixo do retrovisor, ó? Eu fecho, ela apaga imediatamente. Ele abria, fechava a porta e a luz não apagava, tá? Aí ele andava com o carro e aí ficava acusando como se a porta estivesse aberta e por aí vai. Beleza, pessoal? Então todos os códigos relacionados que a gente tinha nesse carro era referente a esses interruptores de porta, tá? E, obviamente, o código lá do interruptor, do sensor de pressão de pneu, tá? Justifica a falha do cliente relatar que ele está andando com o carro e acende tudo quanto é luz no painel. Imagine você,
andando com o carro aí a 80 por hora, do nada o computador de bordo identifica de que a porta foi aberta do nada, né? É óbvio, né, que esse carro ele vai acender tudo quanto é luz mesmo, né? Porque não é previsto de que uma porta se abra com o carro em movimento, tá? Então esse sensor estava acusando que a porta tivesse aberta. Sobre o detalhe de eu estar andando com o carro e o carro ter desligado comigo, bom, na verdade foi o sistema Start-Stop funcionando, tá bom? Tá, então eu parei na faixa, né? E aí o motor desligou, tá bom, pessoal? Então, funcionando perfeitamente, é isso que se espera mesmo, tá? Desse sistema. Tá bom? Então não tem nenhum problema, o carro não está morrendo em movimento. É uma característica de funcionamento dela mesmo, tá? E sobre o detalhe das fechaduras, o que acontece, turma? É comum, em alguns processos de lavagem, né? O pessoal abrir a porta, é muito comum, né? Eu não estou dizendo, eu estou só imaginando num sonho que eu tive agora aqui. O pessoal abre a porta, pessoal, e limpa com a VAP aqui, assim, a vista de porta, tá? Beleza? Limpa com a VAP aqui a vista de porta e por aí vai. Então, numa situação dessa, pode ter havido de entrada um pouquinho de umidade para dentro das fechaduras e ocasionou aí esse conflito de informação após a lavação. Então, eu passei aqui já um limpa-contato nessas fechaduras, tá? Nas 4. Já parou de ficar acusando aí porta aberta, tá? Eu imagino que o defeito do carro seja algo relacionado neste sentido, tá bom? Segundo o relato do próprio cliente, que começou a acusar as portas abertas após ter ele encaminhado o carro à lavação. O carro estava numa situação, estava meio sujo demais, e após isso aí começou a acender. Então deduza-se, a partir disso, de que a falha do carro seria exatamente isso, tá? Esse diagnóstico aqui nesse carro em específico serviu como se fosse um treinamento pra gente. Eu não vou cobrar nada do cliente nesse diagnóstico, ele pode levar o carro. Espero que realmente seja esses pequenos detalhes que de certa forma acabaram assustando ele um pouco, né? O carro agora está normal, não tem o que eu trocar do carro, tá? Pessoal, boa noite, tudo bem? Como de costume, a gente sempre grava o vídeo finalizando o dia, né? E falando sobre o que a gente vai falar no outro dia. E assim eu fiz nesse dia. E eu não sei o que houve aqui, pessoal. Tava com a pasta salva no computador e não consegui achar os 2 últimos vídeos que eu fiz falando mais detalhadamente sobre o defeito dessa Toro. Normalmente eu faço em média 2 vídeos, né? Pra eu escolher qual que ficou melhor. Esse inclusive era um dos vídeos que não ficou tão bom, vamos dizer assim, né? E mais o outro eu inclusive não achei, então eu vou gravar esse áudio para mais ou menos narrar para vocês o que de fato aconteceu. Bom, na verdade foi isso que eu falei para vocês. Essa caminhonete, o cliente procurou a gente porque estava acendendo algumas luzes, tá? Luzes essas que acenderam após isso que eu falei para vocês, ele trocar os pneus ali e tal, né? E aí depois levou o carro para lavação e acusou porta aberta e por aí vai. Bom, a caminhonete em nossa oficina, pessoal, ela não apresentou nenhum problema, tá? Na verdade, todos os problemas que eu achei que ela apresentava eram características de funcionamento do carro em específico, tá? E não um problema de fato. É um carro com apenas 25 mil quilômetros rodados, é um carro que tem cheiro de novo, tá? Então é meio complicado a gente trocar alguma peça de um carro desse. Haja visto que o carro não apresenta problema em peça alguma. O carro apresentava 3 códigos de falha desconhecido, códigos esses que o próprio pessoal da doutoria não conseguiu fornecer para a gente. Eles entraram em contato com o pessoal da Fiat, a própria Fiat comunicou a eles que esses códigos é desconhecido, eles não conhecem, não sabem qual a origem desses códigos, tá? E o pessoal da doutoria me retornou relatando essa situação. Aí a Alexandra fazendo mais diagnóstico, a gente conversando, eu e ela, a gente foi fazer o diagnóstico com o carro com o capô fechado e aí sumiu um dos códigos. E aí fazendo o diagnóstico com a porta do motorista fechado, sumiu todos os códigos, tá? Então a gente deduziu de que essa falha que fica seria da gente estar tentando fazer os diagnósticos do carro com o capô aberto e a porta aberta, porque uma vez fazendo a leitura com o capô fechado e a porta fechada, os códigos somem. Pode ser algum defeito? Pode, mas é um carro muito novo. Eu acredito que se for algum defeito vai ser algo que deve ser resolvido com algum tipo de telecarregamento ou alguma coisa do tipo. Se vocês for fazer uma pesquisa rápida na internet, existem vários donos relatando vários problemas parecidos com o Fiat Toro.
onde nem a própria concessionária está encontrando facilidade em resolver esse problema. Então acredito que mesmo que, vamos supor que esse carro tenha um problema, a gente está meio longe de achar uma solução, haja visto que o nosso scanner não tem a capacidade de opinar sobre o sistema ali eletrônico para resolver ou não, né? Então são algumas características de projeto que infelizmente a própria concessionária deveria dar a cartada final e deixar o negócio funcionando como um reloginho suíço, tá? Então eu andei com o carro é um carro maravilhoso, é um carro confortável, enfim, um carro muito top. Porém, como falei, o carro não falhou comigo, não fez nenhuma das falhas, né? Então a gente apagou todas as falhas, refiz todos os ajustes que eram possíveis fazer com o meu equipamento diagnóstico. Haja visto que o equipamento que a gente usa entrou em todos os modos desse carro, tá? Não ficou nenhum modo que ele não tenha conseguido fazer acesso. Então entrou em todos os módulos do carro, tá? As falhas que tinham foram apagadas, os ajustes que eram disponíveis a fazer foram feitos, tá? E o carro até o dia de hoje, tá? Que já faz uma semana, está funcionando normalmente. Foi feita uma secagem com ar nos conectores de porta, nos conectores por baixo do carro, passado limpa-contato em todos eles. Alguns tinham uma leve umidade, tá? De água. Então foi isso que a gente fez, pessoal, mas não foi trocado nenhuma peça do carro. Não tem como passar nenhuma certeza para vocês se vai voltar a fazer ou se resolveu. Porque de fato não achei nenhuma peça com problema. O carro é um carro... Achar qual peça com problema num carro com 25 mil quilômetros. Fica difícil, né, turma? Mas a gente persistiu bastante. O dono do carro também é uma pessoa maravilhosa, um rapaz muito compreensivo, ele e a esposa dele. A gente deu o nosso máximo para tentar achar o problema. Infelizmente ficou uma coisa meio vaga, né? Mas por enquanto tá tudo normal, tá? E caso o defeito venha se manifestar de forma mais agressiva, a gente vai entrando em contato com eles na medida do possível para retornar à oficina e a gente tentar achar um desfecho para esse problema aí, tá bom? Mas de imediato a gente dá esse problema por resolvido aí, tá? Então, recapitulando, foram secados os conectores de porta, secado ali a parte de fechadura, passado limpa-contato em alguns conectores das portas e conectores das caixas de roda e por ali vai. É um carro com a eletrônica, pessoal, muito complexa, tá? É um carro muito top, mas me dá muito medo daqui a uns anos, tá? É isso que eu tenho para passar na minha visão de hoje, tá? Mas show de bola, agradeço a todos vocês pela confiança. Infelizmente não tenho que eu inventar história para vocês aqui, poderia vender outra coisa, falar que é isso, que é aquilo, não, a realidade foi essa, tá? Infelizmente é um carro e eu não cobrei nada, apesar de ter trabalhado alguns dias nesse carro, eu não cobrei nada do cliente, tá? Apesar dele ter vindo já ciente de que ele iria pagar um diagnóstico, tá? Já combinado antes de tudo, né? Mas eu fiz questão de não cobrar nada, até porque não consegui entregar nada palpável a ele, né? Nada de certeza a ele. Apesar de o defeito do carro aparentemente ter sido resolvido, né? Mas por enquanto a gente fica sem isso. E nos próximos vídeos aí a gente vai falando mais a respeito, caso a gente fique sabendo de alguma coisa a respeito desse carro. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos, até o vídeo de amanhã. Valeu, pessoal, desculpa aí que o vídeo hoje não ficou daquelas coisas, porque é complicado, né? E pro pessoal que está nos comentários, a gente até vai lendo alguns comentários, pessoal, mas a gente vai respondendo vocês aí na medida do possível, tá bom? E outro detalhe que eu queria comentar com vocês que nos acompanham é que os vídeos, pessoal, nós levamos em média 3 horas para editar cada vídeo, tá? E esse aqui inclusive deu muito trabalho, eu levei aproximadamente 4 horas agora para terminar essa edição, porque eu estava tentando procurar esse vídeo que estava faltando, mas não consegui achar. 2 vídeos na verdade estavam faltando aí, tá? Então o que acontece? Todos os vídeos que vocês estão vendo, pessoal, tem um atraso de uma semana. Então o vídeo da terça-feira de hoje, ou da sexta-feira de hoje, ou do dia que vocês estão vendo hoje, por exemplo, que o dia vocês vão ver amanhã, que vai ser quinta-feira, e estou editando esse vídeo hoje na quarta. São vídeos da quinta passada, tá bom, pessoal? Então tem um atraso de uma semana. Por que tem que ter esse atraso? Porque eu levo em média 3 horas para editar cada vídeo. Cada vídeo leva em média de 4 a 5 horas para subir para o YouTube, tá? Então eu não conseguiria, pessoal, chegar em casa, fechar a oficina às 7, 8 horas, chegar em casa, editar o vídeo e colocar o vídeo no ar no mesmo dia, vocês estão entendendo? Então é tecnicamente impossível conseguir fazer isso.
Então a gente filmou durante toda a semana, uma semana, a gente está fazendo assim, essa semana inclusive nós estamos filmando também, tá melhorando sempre, tentando melhorar cada vez mais para ficar cada vez mais legal os vídeos, né? E aí então no final de semana, no sábado, eu edito 3 vídeos, aonde são os 3 vídeos maiores, aonde eu libero esses vídeos na segunda, terça e quarta, né? Que daí segunda, terça e quarta a gente trabalha até mais tarde na oficina. Aí quarta à noite daí eu venho para casa mais cedo, ali por volta de 7 horas, e aí a gente edita o vídeo de quinta e o vídeo de sexta, que daí são vídeos relativamente menores para poder botar no ar. Então por isso que às vezes vocês perguntam uma coisa, eu quero ver amanhã tal coisa, fala amanhã sobre tal coisa. Não, pessoal, não tem como eu falar amanhã sobre tal coisa, porque esse amanhã não existe, o amanhã é na outra semana, vocês estão entendendo? Então, por exemplo, o pessoal perguntou aí, eu vi sobre o produto para fazer a limpeza do motor. Eu já estou gravando o vídeo explicando como fazer. Porém, só vai no ar na semana que vem. Vocês estão entendendo? Mas é de fácil compreensão de todos aí, tá bom? Pessoal, forte abraço a todos aí. Ficou bem longo aí o meu áudio já, né? Mas é para poder interagir e tô gostando muito aí do feedback de vocês nos comentários, tá bom, pessoal? E nós somos humano aqui, tá, pessoal? Eu sou humano, tá? Carne e osso, eu erro pra caramba, tô tentando melhorar. E cada vez mais, quem já acompanha o nosso canal há mais tempo sabe que no passado aí eu falava um monte de coisa. Eu tô tentando parar disso aí. Às vezes se a gente ficar batendo muito numa tecla só, não leva a gente a lugar nenhum, tá? E eu sou conversador mesmo, eu gosto de falar bastante. E é o meu jeito. Então não leve a mal às vezes a gente ficar no vídeo repetindo várias e várias vezes as coisas ali. Não é por mal não, às vezes é no intuito a gente querer fazer a pessoa entender o que a gente quer passar e por aí vai. Tá bom? Valeu, pessoal, forte abraço e até o vídeo de amanhã. Valeu!